Muito bem, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui com o Jorge da Tecnofink Cleiton. e o Cleiton da Sebrap, né? Esse evento aqui de Santa Catarina, né? Esse seminário aqui de corrosão em Santa Catarina, trouxe o pessoal do Rio de Janeiro aqui, né? A gente trouxe carioca. Eu sou carioca também, nascido lá, da cidade mesmo, mas eu praticamente só nasci, né? Então, você fez uma palestra hoje interessante sobre os revestimentos de dutos para reparo estrutural, né? É uma técnica bastante inovadora, de certa forma, né? Sai assim do usual. E na sua palestra você comentou que, devido à dificuldade de encontrar revestidores, vamos chamar assim, especializados na área de compósitos, você partiu para buscar esses profissionais nas empresas que fazem reparo de carro, ou seja, você falou do martelinho de ouro. Exatamente. Né? Então, como o Cleiton aqui é da área de qualificação, certificação de profissionais, então eu queria que a gente discutisse aqui um pouquinho sobre a qualificação de mão de obra, o contexto da qualificação de mão de obra, porque, inclusive, esse é o intuito da gente estar aqui na Univale, né? Fazendo essa parceria com a Univale, a Anaros, para justamente a gente começar a movimentar essa questão de qualificação de mão de obra aqui na região sul. Perfeito. Eu comentei na palestra a dificuldade que, às vezes, na área de reforço estrutural com material compósito, é uma área relativamente muito nova, né? Então, uma norma que começou em 2005. E reparo em tubulação existe desde sempre, podemos colocar dessa forma. E a gente, para fazer esse tipo de reparo, a gente precisa que, não de um técnico em mecânica, mas que o cara tenha no detalhe. Então precisa ser muito detalhista para fazer isso. E nada melhor do que o cara que mexe com martelinho de ouro, porque o brasileiro é apaixonado por carro, né? Então o cara já tem uma certa vivência na resina, ele consegue ver no detalhe, né? Quando é no carro, pô, o arranhão tá assim, tá assado. Então foi uma mão de obra que deu muito certo para a gente lá no começo. Claro que a gente precisou, além de usar a experiência deles, qualificá-los, né? Transformando em pintores industriais, e fazendo salvatagem, hilt, porque meu trabalho praticamente é offshore, então passa por essa qualificação, mas é uma qualificação muito específica. Cada empresa que atua nesse ramo nosso, ele tem um procedimento específico. Então você faz uma qualificação meio que interna. É claro que é importante você ter uma qualificação de técnico e mecânica, você ter uma qualificação de pintura industrial, para que esse profissional cresça também tecnicamente. Então, mas aí eu te pergunto mais um pouquinho. Você digamos, chegou numa definição de profissional para essa área de compósito? Porque eu trabalhei com revestimento de compósito no meu passado, mas assim, revestimento de compósito para tanques, né? Para áreas de pisos, para reatores, né? E eu também tive essa dificuldade em formar, enquanto eu era aplicador, essa mão de obra. E o Cleiton aqui, né? Como é que foi o teu início aí para começar aí na qualificação de pessoal? Como é que você pode nos contribuir nessa situação? Primeiramente, agradecer aí o Jorge, né? O Richard. Você foi o culpado, né? Me convidou. Buscou lá, a gente estava no Cipra, né? Isso. Se conheceu lá e você me chamou para participar aqui. Primeiramente, muito obrigado, estou muito honrado de estar participando desse belíssimo evento. Acontece o seguinte, o Sebrap, para tentar simplificar, a gente viu um vácuo no mercado. A palavra seria mais ou menos essa. Mais ou menos o que você está falando, Jorge. Sim. Você estava buscando profissional, não estava? Exato. Então, no mercado do Brasil, a gente tem pintura desde sempre. Sim. Não é isso? Mas os treinamentos de pintura no passado, eu posso falar de mim, que eu sou... Minha esposa que fala, você é peão melhorado, mas é peão até hoje. Eu sou peão mesmo. Eu trabalhei mesmo na ferramenta, né? Bati muito agulheiro, né? Pintei, apliquei. Só que foi o seguinte, toma aqui um desencrustador,
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai lá que você virou pintor. Isso. E fui trabalhar. Como o Fragata fala, né? Os mela-ferro, né? Perfeito. Eu ia falar sobre isso. E aí foi que eu uso a minha experiência, né? Nesse caso, uma experiência ruim, porque eu fui aprender na prática. Sim. O pessoal mais tem que aprender trabalhando. Eu falei, eu não concordo com isso. Porque quantas latas de tinta eu desperdicei? Sim. Quanto preparação do substrato que eu fiz mal feita, que pode ter gerado corrosão, com certeza, viu? E isso foi, assim, eu tenho praticamente 23 anos trabalhando na área offshore, né? Basicamente. E como é que você vê a mudança? O que se pode fazer de mudança para a realidade nossa hoje? Qualificação, certificação, para ter uma mão de obra que possa competir mundialmente. Então, essa foi o clique. Porque quando eu percebi que o mercado estava faltando essa mão de obra, eu vim eu sou da área de segurança também, né? Trabalhei como coordenador de empresas de manutenção, né? Área offshore, então trabalhei muito com trabalho de altura também, acesso por cordas, né? E você falou que usa isso aí, né? Muito a mão de obra irata, né, para fazer esse tipo de reparo, porque hoje a montagem de andaime é uma dificuldade a mais, né? Então, eu sou um dos percussores do acesso por corda no Brasil. Legal. Eu, quando entrei no acesso por corda, não existia ainda no Brasil a Associação Irata Brasil. Então, eu participei junto com o grupo e montamos a Associação Irata Brasil. Eu também tive o privilégio de participar da NR35. Eu fui convidado pelo Ministério do Trabalho porque eu fui o primeiro técnico de segurança do trabalho com acesso por cordas. Então, dentro da minha área de atuação, que era de manutenção, incluía pintura, caldeiraria, uma área completa. Sim. Inspeção também, eu sou inspetor de ultrassom. E nessa área, a gente percebeu que qualificações estavam, assim, precisam da mão de obra qualificada. O interior, que nós somos do interior, né? Sim. Eu sou de Santo Antônio de Pádua. Cachoeiro de Macaxu. Isso. Vai um abraço pro pessoal do interior, né? Eu nasci no Rio, mas fui criado em Santo Antônio de Pádua, né? Praticamente somos paduano, né? Agora me diz uma coisa, Cleiton, como é que a gente pode trazer isso para Santa Catarina ou para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná? É simples. O Sebrae vai facilitar todo esse processo. Mas com esse enredo que eu estou introduzir, você tem o seguinte: essa falta de mão de obra qualificada. O cara quer trabalhar embarcado, o sonho do cara no interior, por exemplo, é trabalhar numa Petrobras, trabalhar numa grande multinacional, e aí para isso ele precisa ter qualificação. Isso. Nós observamos que a norma no Brasil, que fala sobre os critérios de qualificação de pintor industrial nível 1, 2, hidrojatista, ela existe desde 2010, com um organismo de certificação de pessoas, o famoso OPC. Sim. Só que não havia nenhum organismo acreditado pelo Inmetro. Exatamente, pelo órgão acreditador nacional, através do SABC, é o Sistema de Acreditação Brasileiro. E o que acontece? Quando nós percebemos que não havia ninguém, nós entramos para cumprir a BNT-NBR 16378, que é o que fala dos critérios de qualificação. Certo. Jorge, deixa eu puxar um pouquinho, deixa ele falar um pouquinho. Jorge, você tem no seu grupo, na sua equipe, você me falou de, sei lá, 40, 50 pessoas. Nós temos 52 técnicos, né, que trabalham com acesso por andaime e temos 24 técnicos alpinistas. É muito legal, Cleiton, saber que você foi pioneiro nessa área, porque hoje, praticamente, a gente, todo embarque tem que mandar uma equipe de alpinistas, né? E a parte de, digamos, técnica de aplicação de compósito? Eles têm alguma certificação? O que acontece? Hoje, todo o processo de aplicação ele é treinado pela Tecnofink. Então, esses técnicos eles passam de 4 a 6 meses treinando, porque a gente faz reparo em tubulação de óleo e gás. Então, como posso dizer? Qualificação interna. A qualificação é interna, mas ela é muito importante devido à criticidade que a gente está fazendo. A gente vai reparar a tubulação de gás, a gente vai reparar a tubulação de óleo. Então, isso é muito perigoso, ainda mais offshore. Então, eu posso concluir que a Tecnofink, ela
na minha palestra sobre educação, treinamento, né, a importância da educação e do treinamento para a prevenção da corrosão, passa pelo conhecimento. Então, tem certas motivações que são do profissional e certas motivações aí, ou aspectos que são da empresa. Você diria, então, que a Tecnofink investiu bastante na parte de treinamento da sua equipe? Exatamente. Hoje, todos os técnicos que são contratados hoje são preparados de 4 a 6 meses, usando produtos, né, que a gente sabe, importados da Alemanha, Estados Unidos, para que a gente faça um reparo e ele não falhe. Porque eu não posso ter um vazamento de óleo, eu não posso ter um vazamento de gás numa plataforma offshore. Cleiton, ele pode certificar esse pessoal? Tem alguma... Então, eu estou vendo muito potencial. Potencial, porque o que acontece? O SEBRAP, ele viabiliza para que as empresas possam certificar os seus profissionais. Por exemplo, ele falou, eu treino internamente o meu profissional. Se ele quiser, além do treinamento que ele realiza, específico, né, para esse tipo de material, né, que o material tem importado, né? Sim. E quiser acrescentar a BNT-NBR 16378, que fala do pintor industrial no Brasil, conforme as normas nacionais, o SEBRAP certifica os seus profissionais. O que não dá é o certificar o profissional fora da norma. O SEBRAP, ele pode, por exemplo, com o programa de treinamento dele, né? Acrescentar o conteúdo programático da norma nacional, porque o SEBRAP, ele é acreditado, né? Então, eu estou com o símbolo de acreditação do Inmetro aqui, fazendo o nosso... Tá fazendo o seu comercial. E aí sim, porque você pode fazer a prova de certificação. Sim. Pode ser em loco, pode ser em company. Também. Ou utilizar uma das empresas que são parceiras do SEBRAP. São centros de exames terceirizados. Então vamos ver se a gente traz isso para a Univale. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso? Vamos. Beleza. Diga lá. Essa nossa mão de obra que a gente hoje busca no mercado, normalmente eu já coleto um pintor industrial ou um técnico em mecânica. Eu falei que lá no passado eu procurava um martelinho de ouro. Por quê? Porque mesmo o cara formado às vezes de pintura industrial ou técnico em mecânica, ele falta conhecimento. Ele não tem aptidão. Sim. É questão de aptidão, não é nem conhecimento. Tem um cara que é meio lambão. Eu, por exemplo, não sirvo para aplicar. Eu sirvo para falar e explicar. Mas para aplicar eu não sirvo. Então, como a gente trabalha com retrabalho zero, o cara tem que ser detalhista. Por isso eu citei o martelinho de ouro. Então, assim, hoje eu busco profissionais assim, mas às vezes eu passo 4, 6 meses treinando e descubro que esse cara não serve para esse trabalho. Certo. Então, é um problema que no passado a gente resolveu dessa forma, mas que agora aí a gente pode... Cleiton, uma figurinha. Qual é a situação dele? Que engraçado. O SEBRAP, quando ele realiza a certificação nos centros de exame qualificado, que são terceirizados do SEBRAP, nós aplicamos a prova teórica e prática. Índice de aprovação é 70%, então já é um nível alto. Outra coisa, ele é avaliado não somente também na atividade pintura. O que faz parte da pintura? Não faz parte da qualidade, segurança, meio ambiente e saúde? Sim. Então, no SEBRAP é inédito isso, tá? É o único organismo que faz isso, pelo que eu tenho informação, até fora do Brasil, que trata essas questões. Por exemplo, se o profissional, na hora do exame, não estiver usando o EPI, ele é reprovado. Se ele descartar o lixo na lixeira errada, né, não fizer o descarte corretamente, ele também vai ser penalizado. Legal. Então, todas essas questões, além da atividade da pintura, para que ele não seja um mela-ferro. Certo. Até o Fragata e o Thomas, né, ele fala muito sobre o técnico de... que ele fala, não é pintor, o pintor agora tem que ser um técnico de revestimento, né? É um revestidor, a gente tem buscado usar esse termo. E olha, vou te falar uma coisa... O pintor fica muito simplório, ele parece que todo mundo é pintor. Não, agora, o profissional qualificado e certificado, ele é diferente. Agora, na atividade dele, compósito, eu trabalhei um pouco com resina, né? Então, ele falou do termo de deixar acabado, né? Não pode ter retrabalho. Depois que ele compôs o material, né? Você consertar
é muito complicado. Só removendo, fazendo de novo. E é muito difícil remover. E além do alto custo, né, Richard? Que os materiais têm um custo elevado e a questão da segurança. Você falha, você vai ter um vazamento de gás, você vai ter um vazamento de óleo e você está numa plataforma de petróleo com 300 pessoas, com famílias e que tem que ter essa responsabilidade na segurança. Pessoal, muito obrigado. Foi muito gratificante ter vocês aqui nesse evento que, para mim, está abrilhantado com a presença de vocês. Eu que agradeço aí. O Cleiton te agradeceu, também quero agradecer ao Univale, a você, para mim uma honra também participar aqui do projeto e pode contar com a gente aí porque precisar. Vamos ter um no segundo semestre. Com certeza. Contar com vocês. Obrigado mais uma vez. Valeu. Um abraço.